Bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou Francisco José Garcia Figueiredo, professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho. Estamos no curso Responsabilidade Civil do Empregador. O tema da aula de hoje, assédios processual e sexual. Pois bem, quaisquer dúvidas podem ser remetidas para saberdireito@stf.jus.br. Lembrando de anotar sempre o nome do professor e o tema da aula, para facilitar a resposta da sua pergunta. Estamos aqui presentes com os alunos Rayane, Hudson e Sumaya. Estamos, lamentavelmente, chegando ao fim de nossas aulas. Hoje, o nosso quinto encontro, repetindo, o assédio sexual e processual. Óbvio, nas relações de emprego. Pois bem, tratar de assédio sexual nas relações de emprego é pegar o conhecimento da aula anterior, da quarta aula, portanto, que versou sobre o assédio moral e direcionar a conduta de índole sexual. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se a conduta abusiva dolosa for praticada de modo sistemático e repetido, com o fim de desestabilizar a ambiência trabalhista, com o fim de ameaçar o emprego conseguido e, portanto, provocando doenças físicas e psíquicas no assediado, e essa conduta tiver conotação sexual, ali não teremos um simples assédio moral, teremos sim um assédio sexual. Daí é que podemos afirmar que a conduta abusiva dolosa, tendente a conseguir um favor sexual, se acompanhada dos demais elementos que nós já tratamos quando tratamos o assédio moral, tiver, portanto, conotação sexual, evidenciado está o assédio sexual. A reparação do dano, ou melhor, a base jurídico-constitucional para a reparação do dano, praticamente é a mesma do assédio moral. Tanto que o empregado ou a empregada pode considerar também rescindido o contrato de emprego, ou pedir que o juiz do trabalho declare a rescisão indireta do contrato de emprego com fulcro na linha D de dado do artigo 483 consolidado. Assim se comporta, assim é possível, porque um dos ditames do contrato de emprego é exatamente o respeito à dignidade da pessoa humana, é exatamente o respeito aos valores sociais do trabalho, a inviolabilidade à vida e o respeito, portanto, à vida privada, à imagem, enfim, todos aqueles desdobramentos que nós já tratamos na aula anterior. O parâmetro a ser utilizado pelo juiz para identificação ou para determinação do valor indenizatório é o mesmo, aquele tratado na aula anterior. Isto é, a capacidade econômica do infrator, o grau da culpa, a repercussão do dano, a conduta, ou melhor, o conteúdo pedagógico da cominação da pena, dentre outros abordados na aula anterior também. Eu me refiro à aula anterior porque todo o restante do raciocínio, repito, todo o restante do raciocínio a ser desenvolvido para a caracterização do assédio processual, do assédio moral, é o mesmo. Basta que aquelas condutas ali tratadas tenham cunho sexual. Por certo que, além da indenização civil, que pode ser pretendida junto à Justiça Obreira, junto à Justiça do Trabalho, na forma do artigo 114, inciso 1 de nossa Constituição, o assediado, sexualmente falando, pode pretender também condenações de natureza penal. Aliás, o artigo 216-A do Código Penal tipifica essa conduta. Então,
essa conduta assediadora, sexualmente falando, ela é importante, ela é relevante também para o direito penal, além de sê-lo para o direito civil, para o direito constitucional. Importa, dentro desse quadro, dentro do estudo das possibilidades assediadoras, e verificamos o assédio moral e verificamos o assédio sexual, estudarmos o assédio processual. É possível assédio processual nas relações de emprego? Antes de prosseguirmos nessa temática, eu pergunto a vocês: será que, embora tenha sido tratado de modo sintético o tema assédio processual, porque se eu fosse detalhar, eu o faria da mesma forma que eu fiz no nosso quarto encontro, quando abordei o assédio moral, eu pergunto, existe alguma dúvida? Sim, eu gostaria de saber qual é o grau de dificuldade de se obter as provas quando presente o assédio sexual. Pois bem, as provas, Hudson, relativas ao assédio sexual, elas são de difícil consecução. Por quê? Ora, o assediado, ele tem o cuidado esmerado, o assediador, ele tem o cuidado esmerado de praticar a conduta assediadora, mormente quando ela é de índole sexual, de modo a que ninguém, ainda que esteja ao lado do assediado, não perceba que ele está praticando aquela conduta assediadora sexualmente falando. Daí é que podemos enfatizar que o grau de dificuldade para a consecução das provas envolvendo o assédio sexual é imensa. Tanto que, geralmente, segundo relata a doutrina e segundo verificamos na prática trabalhista, essas condutas assediadoras, sexualmente falando, elas são praticadas no escritório, onde estão presentes somente o assediador e o assediado. Geralmente, somente presentes essas pessoas. Mas lembrando que, mesmo que outras pessoas estejam quando da prática assediadora, ainda assim pode ser caracterizado o assédio sexual, ainda assim pode ser praticada essa conduta assediadora sexualmente falando, sem que ninguém perceba, porque o assediador tem o cuidado de conhecer a vítima em seu âmago, em seu íntimo, e assim perpetrar essa maliciosa conduta que certamente, se não for igual, mas repercutirá de modo bem mais nocivo no assediado de que se comparado à conduta assediadora moralmente falando. Pois bem, tratado o assédio moral, tratado o assédio sexual, vamos ao assédio processual nas relações de emprego. Há sim a possibilidade de assédio processual nas relações de emprego. Porém, por uma questão didático-metodológica, antes de falarmos sobre o assédio processual nas relações de emprego, vou rememorar com vocês alguns princípios constitucionais reveladores do processo. E do processo considerado aqui de modo genérico, seja o processo civil, seja o processo penal, seja o processo trabalhista, seja o processo eleitoral. Princípios constitucionais processuais. Quais são? Um princípio constitucional processual, podemos afirmar, é aquele encontrado no caput do artigo 5º, princípio da igualdade. Princípio da igualdade, princípio da isonomia, onde todos devem ser tratados igualmente na medida de suas igualdades e desigualmente na medida de suas desigualdades, para que essa igualdade desejada, querida pelo legislador constituinte originário, apareça, se concretize sob suas duas facetas, a igualdade formal e a igualdade substancial. Portanto, o artigo 5º traz, de uma só vez, no caput, dois momentos garantidores dessa igualdade. E ali podemos entender que a igualdade desejada
pelo legislador, se reporta também à igualdade dentro do processo. Por quê? Porque logo abaixo vêm os desdobramentos do caput e logo abaixo vêm os princípios reveladores, os princípios constitucionais reveladores do processo. E o primeiro princípio que nós podemos chamar atenção é exatamente aquele inserido no inciso 35 do artigo 5º constitucional, que já abordamos em aula anterior. De modo rápido, vou tratar dele, e ele fala, o inciso 35, estabelece bem assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ali, como vimos outrora, reside o princípio do acesso à justiça, reside o princípio da indeclinabilidade do Poder Judiciário, reside o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, em que situação ou de que modo? Ora, qualquer pendenga surgida na sociedade tem o interessado, o poder constitucionalmente competente para ele interessado se dirigir, que no caso é o Poder Judiciário, para que haja a resolução daquele conflito, para que seja restaurada a pacificação social. Então, princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. E lembrando, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quer dizer isso o quê? Que não precisa você esperar que determinado direito seu seja aviltado, que determinado direito seu seja afrontado. Basta que ele seja ameaçado.